Mais delongas para o nosso querido Eduardo Vasco, para ele fazer aqui a primeira pergunta. Boa noite, João. Boa noite, Rui. Boa noite, comandante Robson Farinazo. Hoje a gente vai falar um pouco aí de vários temas, né? Inclusive alguns temas aí relacionados ao Brasil mesmo, né? Mas queria começar falando sobre os Estados Unidos. Que os Estados Unidos, nesses últimos dias aí, tá tendo um avanço aí da crise política com relação ao Donald Trump, né? O Donald Trump, ele vai ter que se apresentar à justiça e os seus apoiadores, eles estão se organizando aí para evitar uma possível, né, prisão do Donald Trump por causa daquele escândalo, né, de que ele é acusado por uma ex-atriz do cinema adulto, né? E eu queria saber do Rui e do comandante no que vocês acham que vai dar esse caso. Pode começar o Rui, depois o comandante. Uma primeira coisa que ficou patente nesse caso do Trump é que eles estão tratando o problema com luva de pelica. Eles querem ver, eles estão cavando aí a inelegibilidade do Trump, do ex-presidente, mas eles querem evitar que haja uma reação muito forte e contrária. Eu diria até que algum nível de acordo foi estabelecido aí, porque o Trump havia chamado protestos, né, diante da eventual prisão dele, e agora parece que a situação está mais tranquila. Já falaram que se o Trump for preso não vai usar algemas, essa coisa toda. Mas o importante mesmo eu acho que é a questão da maneira como está sendo tratado isso daí pelo Estado norte-americano, né? Eu pessoalmente acho que isso daí é um tiro que vai sair pela culatra. A acusação é uma acusação muito frágil, né? Ele é acusado de ter pago a mulher para a mulher fazer uma declaração falsa. Isso daí, conhecendo a humanidade, o pessoal não vai dar a menor importância para isso daí. Então, por esse motivo, vai sair pela culatra. Eu li uma matéria muito interessante hoje no New York Times, que fala o seguinte, que o Trump, preso, ele continua podendo ser candidato. E eles citam, curiosamente, um exemplo, né, do começo do século, de um dos grandes dirigentes do movimento operário norte-americano, o Eugene V. Debs, que foi o fundador do Partido Socialista Norte-Americano. Ele foi preso por causa das greves dos ferroviários, se não me engano ele era dirigente sindical ferroviário, e ele, da cadeia, ele se lançou candidato e ele teve, veja só, na época, 1 milhão de votos. Todo mundo sabe, né, que se a pena de prisão não for uma coisa muito feia que você fez, um assassinato, e não for muito claro também que isso realmente aconteceu, que o julgamento foi justo, etc. e tal, a cadeia é um trampolim eleitoral. Por que a burguesia norte-americana decidiu fazer isso? Se é óbvio que o negócio tende a dar errado. É o desespero, a situação deles é desesperadora. O Trump está com a faca e o queijo na mão. Aqui, né, eu acho que vale a pena complementar isso aqui com um comentário que é o seguinte, né? No meio da esquerda todo mundo vai falar o Trump é o pior candidato, essa coisa toda, né? E eu acho que está na hora da gente colocar as coisas claras. Ele não é o pior candidato. O pior candidato é o Biden. O Biden é, inclusive, uma ameaça para o mundo inteiro. A candidatura do Trump é uma candidatura que enfraquece o Estado norte-americano. Ele sendo direitista, tendo preconceitos diversos, aí, tendo uma série de atitudes
com as quais a gente não poderia nunca concordar, que tem que ser combatidas e tudo mais, nós temos que ter uma avaliação política fria. Né? O fato de que a burguesia, de que não é propriamente a burguesia, embora o Trump seja um candidato burguês, mas que o sistema político norte-americano esteja tão dividido, é uma vantagem. Se o Trump ganhasse, por exemplo, a resposta do imperialismo à China, à Rússia, ao Irã, agora com a Arábia Saudita, contra o Brasil, seria muito mais fraca. Porque a política deles não bate. Mesmo o Donald Trump e o Partido Republicano tendo um discurso bem agressivo contra a Venezuela, contra Cuba, contra o México? Mesmo assim. Porque o Trump não está. O problema é o seguinte: o discurso agressivo ele precisaria ser acompanhado de uma atitude organizada. Você vê o Trump, por exemplo, ele mandou matar o chefe da Guarda Revolucionária do Irã. Guarda Revolucionária Iraniana. Isso daí não é nada. O Trump já, o Biden, por sua vez, ele aprontou esse negócio na Ucrânia. Dá para sentir a diferença. Quer dizer, o Trump é reacionário, mas ele não está afim de se empenhar nisso daí. Lógico, se ele tiver um segundo mandato, pode mudar alguma coisa, mas de um modo geral, ele mais vai jogar areia na máquina, no funcionamento da máquina, do que vai propiciar isso daí. Comandante, você também acha que o pessoal lá nos Estados Unidos, aqueles que mandam nos Estados Unidos, estão desesperados com essa situação? Boa tarde, Vasco. Boa tarde, Rui. Boa tarde, amigos do PCO. Gente, eu penso que sim. Né? O que está acontecendo com o Trump é o que a gente chama da Marinha de pegar o sujeito pelo cinto sujo. Né? Não tem o que arrumar nele, então pegam essa história da atriz aí, que é café pequeno perto de outras coisas que a gente sabe que acontecem na política dos Estados Unidos e na política mundo afora. Né? Mas eu acho que o que é mais importante nessa história toda é notar que... Porque o que acontece? São dois grandes blocos apoiando esses candidatos. Né? A gente nota que o grande capital americano está dividido nos Estados Unidos. É uma realidade. Achar que o Trump ele é um candidato da classe média, né? Foge um pouco disso. Ele capitaliza a indignação, né? E a revolta de quem perdeu o emprego, da própria classe média americana, mas ele não é um candidato dessas aspirações aí, não é aquele cara que vem de baixo, ele é uma pessoa da elite americana. Essa é que é a verdade. Então a gente vê que tem uma elite dividida, existe muito dinheiro aí atrás desse projeto do Trump, e que é engraçado que isso se repete aqui no Brasil, é muito engraçado, muito interessante, como alguns aspectos dessa grande briga que está acontecendo nos Estados Unidos acabam refletindo aqui no Brasil. A gente vê uns ecos aí. Mas eu coloco dessa história, né? Eu vou dessa forma. Eu vou na linha do Rui. Eu acho que para o Brasil seria melhor. O Biden realmente é uma pessoa perigosa. Agora, o Trump, na política internacional, eu acho que ele mudaria muito o enfoque. Por exemplo, né? O Biden focou nessas questões ucranianas. Eu duvido que o Trump continuasse a guerra com a Rússia. Eu acho que não. Eu acho que ele focaria mais em China. Eu acho que ele engrossaria bastante com o Irã, é uma tendência. O Rui citou o caso aí do general Qassem Soleimani. Então, eu acho que nesse ponto seria uma virada em termos internacionais. Agora, o que é triste, né, é que a gente vê que fora da nossa comunidade, que é um pessoal mais consciente, um pessoal mais ligado no que acontece no mundo, as pessoas não entenderam ainda que todas essas questões internacionais, Ucrânia, etc., no fim, elas acabam dando uma certa folga para o Brasil, uma capacidade de nós respirarmos, que se não fosse esse problema todo aí que o imperialismo tem com a Rússia no momento, essas pressões viriam para cima do Brasil. Né? Agora, eu acho assim, o Rui colocou muito bem, né? Pode ter havido um acordo aí, eles estão
estão aliviando algumas coisas no Trump, mas eu acho que se ele for preso, as coisas podem ficar muito complicadas nos Estados Unidos. O país já está enfrentando muitos problemas aí. Eu acho que não precisaria de mais um. Mas aí fica difícil, né? Porque ou você mantém o Trump na jogada e ele ganha a eleição, e ou você tenta tirar ele da jogada no tapetão e pode sofrer todas essas consequências aí. Eu sei que esse biênio aí, 2023, 2024, vai ser bastante interessante. Eu tenho uma pergunta